Olá, pessoal. Eu sou o professor Osnilson Rodrigues Silva e vou ajudá-los a compreender os itens que apareceram tanto na avaliação integrada e que podem aparecer também em outras avaliações de larga escala do INEP, como, por exemplo, ENAD. Compreender a estrutura do item facilita para você também responder o item. Nós vamos então conhecer agora os tipos de item e a estrutura desses itens. Conhecer a estrutura facilita no momento de fazer a leitura do item, da leitura da questão e também no momento de responder. Acompanha comigo então o compartilhamento da tela para você ver como são os tipos de item. Basicamente, nós temos dois tipos. Esse aí você já conhece, tá? Essa estrutura é chamada de item de múltipla escolha. Estão percebendo aí as alternativas. E o outro tipo, também conhecido, é o item discursivo. A estrutura dos dois é muito semelhante. Aí a diferença é que um você vai marcar aí a alternativa que se pede e o outro, como este aqui, você vai desenvolver um raciocínio. Veja bem, a estrutura ela é semelhante porque cada um desses itens tem uma situação problema, acompanha comigo, a situação problema é o texto mais a tabela. Neste exemplo, pode ser apenas a situação problema na forma de texto, pode ser uma situação problema na forma de apenas de tabela, pode ser uma situação problema na forma de gráfico, mas necessariamente tem aí uma contextualização. A situação problema, então, envolve o contexto, a temática, a informação necessária para você também responder o item. No item discursivo, como é nesse caso, nós também temos uma situação problema que começa aqui o texto e termina aqui, neste caso, na referência. Então, toda essa área corresponde à situação problema neste exemplo, e esta área grande corresponde à situação problema. Um segundo componente do item é o enunciado. O enunciado diz aquilo que você precisa fazer e revela também o nível cognitivo do item, da questão. O enunciado ele vem logo na sequência da situação problema. Neste exemplo, o enunciado, a partir da análise desses dados, conclui-se que a empresa, este é o enunciado. Esse enunciado, ele revela um comando. E este comando está pedindo para você fazer alguma coisa. Neste caso, está pedindo para você realizar uma operação mental, que é concluir uma informação a partir daquilo que foi lido na análise dos dados, ok? Então, nós temos a situação problema e logo em seguida o enunciado. O enunciado revela aquilo que você precisa fazer no item. No item discursivo, o enunciado também aparece. Olha bem, neste caso aqui, eu tenho a partir da leitura desse fragmento, está dizendo aí, ó, presta atenção na leitura do fragmento. Faça o que se pede nos itens a seguir. É o comando revelado. Aí você vai precisar realizar o que se pede no enunciado A e no enunciado B. Então, tanto para itens discursivos quanto para itens de múltipla escolha, eu tenho a situação problema e o enunciado que revela o que eu preciso fazer com este item. Em seguida, para os itens de múltipla escolha, eu tenho as famosas alternativas, que aqui recebe o nome de distratores. Entre esses distratores, uma delas é a alternativa gabarito. Os distratores recebem esse nome por quê? Primeiro, as informações são válidas, mas só uma corresponde àquilo que se pede no enunciado e aquilo que está sendo informado na situação problema. Então, não vai aparecer aqui
Uma alternativa, aquela que era tradicionalmente conhecida como NDA, nenhuma das alternativas, porque todas são possíveis, por isso recebe o nome de distratores. E dentro deles, uma só é a alternativa gabarito, ok? Nas avaliações de larga escala do Enem, do ENAD, por exemplo, são 5 alternativas ou 4 distratores e uma alternativa gabarito. No item discursivo, é evidente, eu não tenho aí as alternativas. O que eu tenho é o espaço para desenvolver aquilo que se pede no enunciado. Neste exemplo aqui, no enunciado A e no enunciado B. Bom, assim você conheceu os 2 tipos de item, discursivo como este, múltipla escolha como este. Nos próximos vídeos você vai conhecer quais são os outros tipos de item. Vou falar então de asserção-razão, falarei de itens de julgamento, falarei de itens de complemento de frase e outros. Acompanhe outros vídeos.